Olá, amigos internautas, é novamente um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado. O que nós vamos discutir agora, o assunto que está em voga, é justamente a questão da safra de milho. O que vai acontecer em 2018? Né? Ou seja, todos os produtores são ansiosos em relação a uma resposta, principalmente do ponto de vista de preço. Bem, a primeira coisa que nós podemos destacar é que nós tivemos efetivamente uma queda na safra de verão, ou seja, os produtores reduziram a área plantada na safra 2017 e 2018, justamente em função dos baixos preços praticados no ano passado. E o que preocupa agora, de fato, o mercado consumidor é que a segunda safra de milho pode ter uma área menor do que estimado anteriormente, principalmente em função de condições climáticas ou mesmo em função de preços. Bem, o que aconteceu nesse cenário a partir de agora? O que a gente observa é que os preços nos últimos 30 dias do milho já sofreram uma valorização em torno de 20%, em comparação ao mesmo período do ano passado já é uma valorização em torno de 13%. Então, se a gente olhar, por exemplo, os preços no Sudeste, já temos preços praticados acima de R$30, na região sul do país os preços já são praticados acima de R$35. Bem, ao mesmo tempo, as exportações do Brasil esse ano podem ser bastante estimuladas, principalmente pela questão da taxa de câmbio. Então, o que vem acontecendo? Na última sexta-feira, por exemplo, nós tivemos o dólar cotado a R$3,28 e algumas razões que explicam isso do ponto de vista macroeconômico. O primeiro ponto é que os Estados Unidos vem passando por um forte processo de crescimento econômico. Isso tem justamente elevado a inflação norte-americana. Então, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, deve promover novas rodadas de aumento de juros nos Estados Unidos. E, obviamente, acontecendo isso, há uma realocação de capital. Ou seja, os investidores preferem colocar dinheiro em títulos no mercado norte-americano do que, por exemplo, colocar dinheiro em títulos em mercados emergentes. Então, isso levaria a uma valorização do dólar em relação ao real. Bem, um outro ponto é que o governo Trump ele vem indicando claramente que ele quer reduzir o déficit comercial entre Estados Unidos e a China em torno de 100 bilhões. Possivelmente ele deve sancionar ou deve limitar certas condições de importação dos produtos chineses aos Estados Unidos. Bem, isso pode levar a uma retaliação da China a fazer o mesmo, né? Ou seja, ela limitar a importação de produtos norte-americanos para a China. Bem, em função desse cenário, isso poderia ocasionar então uma queda na liquidez global e, consequentemente, o dólar se valorizaria em relação a moedas emergentes. Então, isso estimularia as exportações do milho no Brasil em 2018. Bem, o que a gente já pode observar? Do ponto de vista da soja, né, o que a gente inclusive também tem, pensando no cenário atual, um cenário de valorização, principalmente em função da queda na produção da Argentina, ou seja, a queda na produção da Argentina ela vem promovendo o aumento dos preços de Chicago, seja para a soja, seja para o milho, ou seja, o país enfrenta a pior seca dos últimos anos, e isso tem provocado uma queda só no caso da soja em torno de 10 milhões de toneladas. Então, quando a gente observa o cenário no curto prazo, nós estamos tendo uma valorização dos preços da soja. Mas cuidado aos sojicultores, quando a gente olha os preços no segundo semestre na Bolsa de Chicago, o mercado está invertido, ou seja, futuramente o que o mercado espera é uma queda no preço da soja em relação ao presente. Diferentemente no caso do milho, né? No cenário do milho nós temos um cenário de valorização, ou seja, é importante a gente observar que mesmo o crescimento da produção de soja no Brasil, que está indo muito bem, inclusive podendo ser recorde novamente, ela não tem sido suficiente para limitar a queda na produção de soja na Argentina na safra 17 e 18. No caso do Paraguai, o Paraguai é um país pequeno do ponto de vista de produção, a produção lá até o momento está indo bem. No caso do milho, inclusive, nós temos uma produção até bastante interessante, mas o volume a ser produzido, inclusive no Paraguai, que poderia inclusive ser trazido ao Brasil em função da queda de produção aqui, ela também não é suficiente para suprir o nosso déficit. Então, por isso, em razão disso, há uma perspectiva de contínua valorização dos preços do milho. Então, o que a gente espera? Aos sojicultores, atenção aos preços no curto prazo, momentos interessantes para comercialização, e no caso do milho, cenários ainda positivos para valorização de preços no longo prazo. É isso aí, em breve viremos com mais notícias. Um abraço a todos.